De volta já aqui com Bem Assim, agora para falar sobre um assunto bastante importante. Olha só, pessoal, doenças inflamatórias intestinais, elas precisam de uma alimentação regrada para serem tratadas, tá? Quem vai falar com a gente sobre esse tema agora é a nutricionista Islaine Nogueira. Muito bom dia. Fazia tempo que a gente não se via. Verdade, Saudades. viu? Tava sentindo sua falta. Também. Vamos lá, vamos começar então falando. Existem muitas doenças inflamatórias intestinais? Quais que são as principais? Existem sim muitas doenças, inclusive é um pouco difícil o diagnóstico, né? Tem gente que só vai ser diagnosticada na fase adulta, podendo se iniciar sim na fase infantil, quando ela está no momento de criança, achando que só é apenas uma infecção intestinal no momento. Então a gente precisa ter o máximo de cuidado, é importante sim fazer exames periódicos para verificar direitinho qual tipo de doença está sendo ali afetado, né? Está afetando aquele indivíduo para poder fazer o tratamento correto. Certo. Tem duas que são principais, né? Exatamente. Existem, na verdade, várias, mas a que mais acomete a população são duas, que é a doença de Crohn e a recolite ulcerativa. Existem algumas diferenças relacionadas aos sintomas ou sinais que cada uma pode causar no nosso corpo. Um aspecto interessante é que a diferença principal ela é observada em relação ao que acomete realmente a questão do sistema digestório. A doença de Crohn, ela pode dar início da boca até o ânus. Já a recolite ulcerativa, ela só é mais focada na região do colo, ou seja, no intestino. Então, a partir daí, a gente já pode diferenciar, dependendo dos sinais e sintomas que o paciente vai relatar, né, durante a consulta. Certo. São doenças graves que precisam de uma atenção especial? Como qualquer outra doença, a gente deve dar atenção total. Vai ter alguns períodos que o indivíduo que está acometido pelaquela doença vai estar, sim, num período de uma fase muito grave. Então, a gente, nesse sentido, precisa ter o máximo de cuidado com a alimentação. Inclusive, até não só focar na questão alimentar, como também o dia a dia. Porque, às vezes, essas doenças também, elas surgem por conta de algum estresse, né, de algum motivo emocional que acometeu aquele tipo de pessoa. Então, a gente precisa, na verdade, ter um pouco de cuidado no geral, não só na questão da alimentação. Então, já que você começou assim, vamos falar quais são as causas, quais são os fatores de risco para essas doenças? Então, a causa é multifatorial, ou seja, existem vários fatores que podem surgir para poder ocorrer aquele tipo de situação. Um dos principais fatores diz respeito ao fator genético. Como sempre, a genética acaba influenciando muito nessa questão das nossas vidas. Então, a gente já poderia, assim, durante a consulta, investigar se existe alguém na família, né, desse paciente, algum caso de algum que tem alguma doença inflamatória. Apesar de estarmos falando aqui desses dois tipos, mas também existem outros, como, por exemplo, a doença celíaca, que é muito conhecida também, né? Mas o foco principal seria essas duas, porque geralmente é mais acometido na população brasileira, doença de Crohn ou colite ulcerativa. Sintomas de que algo não está indo bem? Sintomas de que algo não está indo bem, de que algo não está indo errado. bem. A gente precisa diferenciar um pouco essa questão de infecção intestinal com alguns sinais e sintomas desses dois tipos de doenças. Inclusive, Mara, a doença de Crohn, ela não só pode afetar o sistema digestório, como também pode surgir algo relacionado à nossa pele, aos olhos e às articulações. Então, a gente pode conciliar um sinal com o outro e detectar qual tipo de doença está prejudicando ali o paciente. Um dos sinais principais é você observar como está suas idas ao banheiro, observar inclusive a consistência das fezes. Isso é muito importante também. Tem um paciente e outro que fica até um pouco de vergonha de responder a essa pergunta. Isso. Mas, gente, a gente precisa observar, sim, a consistência, observar dores abdominais, se há alguma presença de inchaço, a partir do momento que você consumiu algum alimento diferente do que você habitualmente não consome. Então, a partir desse tipo de questão de alimentação em si, né, que a gente pergunta o que o paciente costuma comer ao longo do dia, que a gente vai
aos pouquinhos pegando um em outro para ver o diagnóstico da doença. Certo. Você falou sobre a questão do estresse, né? Então, Sim. fatores emocionais também podem desencadear, também podem contribuir para essas doenças, para o agravamento dessas doenças? Sim, também podem desencadear. Inclusive, hoje, dia a dia, o nosso trabalho, né? Muitas pessoas se estressam no trabalho, como também alguns problemas pessoais também vai interferir bastante nesse processo. Então, a gente precisa ter cuidado, né? A nossa saúde, na verdade, existem várias situações que a gente precisa controlar, que não só é a questão que a gente sempre fala de alimentação saudável com atividade física, mas também com esse dia a dia, para a gente se estressar menos, digamos assim. É um pouco impossível, mas tentar, né? Falar sobre alimentação, né? Certo. Boa alimentação é essencial, né, Islaine? Importantíssimo, né? E é aí que a gente entra, né? Nós nutricionistas. Primeiramente, precisa ser diagnosticado. Em quem faz o diagnóstico são os exames e o médico analisando os exames bioquímicos, como também os exames de fezes, né? E essa questão alimentar, a gente gosta muito também de trabalhar com suplementação. Sim. Vamos falar um pouquinho de cada suplemento que a gente pode utilizar durante esse processo aí de tratamento. Certo. Um dos principais são os probióticos, né? Que são bactérias vivas, digamos assim, super importantes, para que elas possam, digamos que, dar uma limpeza, né? Vamos para essa linguagem, limpar o nosso intestino, para melhorar aquela inflamação que acometeu aquela parede intestinal, porque é justamente essa lesão que acaba causando deficiência de alguns nutrientes, né? A absorção mesmo, ela infelizmente, ela é prejudicada de vários minerais e vitaminas. Inclusive, também é importante a gente focar em alguns suplementos relacionados à gordura, porque dependendo da situação do paciente, tem alguns que, infelizmente, a liberação dos sais biliares são prejudicados. Sais biliares são substâncias importantes para a digestão de gordura. Então, geralmente, a gente sempre acaba trabalhando ou com suplemento ômega 3 ou com TCM, que são triglicerídeos de cadeia média. O triglicerídeo de cadeia média, ele não precisa de nenhum processo para ser absorvido, então não precisaria, nesse caso, dos sais biliares. Aí a gente já introduz aí, como importante suplemento, o TCM e também o ômega 3 para auxiliar aí nessa digestão. Tá. Outro importante também, que a gente até inclui no tratamento, que eu posso até focar de câncer, porque infelizmente os pacientes que são acometidos ou pela doença de Crohn e principalmente pela recolite ulcerativa, já que acomete mais o colo, infelizmente eles têm um maior risco de ter câncer, né, naquela região. Então a gente precisa ter cuidado também para prevenção. Isso. Então a gente pode trabalhar também com um suplemento chamado glutamina, que é um tipo de aminoácido importantíssimo como fonte de energia para as células intestinais. Muito bem. E aí, voltando um pouco para a alimentação, vamos falar sobre os alimentos que, por exemplo, estão liberados, não sei se seria essa a palavra, que são permitidos durante, enfim, essa fase que a pessoa está com essa doença, e os que são terminantemente proibidos. Proibidos, né, por um determinado Isso. tempo, porque aos poucos a gente pode retomar a consumi-lo. Então, existem as fases. A fase inicial se chama fase aguda. Aí, nesse período, a gente já pode introduzir esses suplementos que eu acabei de falar, glutamina, probióticos, ômega 3 e TCM. Precisamos ter um pouco de cuidado também com aqueles alimentos que causam uma maior propensão a ter mais flatulências, mais inchaço abdominal. Então, vamos especificar alguns. O brócolis, as leguminosas, como feijão, grão de bico. Uma dica sobre essa questão do uso de feijão e grão de bico é deixar, antes de preparar, eles no molho na noite anterior. Aí a gente já acaba diminuindo essas substâncias que acabam causando uma maior flatulência. Também a gente pode reduzir nesse período ou restringir mesmo repolho, ter um pouco de cuidado também, que são alimentos que acabam prejudicando. Cebola crua, ou seja, quando for para temperar, fazer refogado, né? Não tem problema, mas já crua, a gente tem que ter cuidado.
Ter cuidado também com alguns alimentos, fontes de fibras insolúveis, porque inicialmente devemos trabalhar com as solúveis. As fibras solúveis, elas vão ajudar numa maior produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão ajudar nesse processo de, como é que eu posso dizer, revitalizar as células epiteliais, né, da parede intestinal, para que aquela lesão que foi causada por conta da doença melhore. Aliás, faça aquela limpeza, né, que já está naquele processo inflamatório, então a gente vai trabalhando aos pouquinhos isso daí. Muito bem. Para a gente fechar, dicas para o pessoal de casa, para prevenir, para se cuidar, dicas gerais. Então, geralmente, Mara, as pessoas têm um certo medo nesse período de consumir qualquer alimento. Então, acaba sendo até um pouco antissocial, porque tem medo de ir para os restaurantes, né? Ter alguma coisa diferente na preparação do restaurante. Então, o ideal, gente, é ter o máximo de cuidado. Primeiramente, consultar um médico, para a partir daí fazer os exames clínicos importantes para o diagnóstico. Vai que você não tenha determinada doença e você está restringindo algo que não é necessário naquele período, né? Que você só teve o medo. Aí, às vezes, o medo interfere. Vai aqui para o nosso psicológico, né? Isso. E acaba interferindo e causando aí os sinais e sintomas que a gente acabou de falar. Muito bem. Pessoal que tem mais dúvidas, que talvez aqui nosso papo ainda tenha ficado alguma dúvida, porque quem sabe talvez até esteja com algum sintoma, como é que eles podem entrar em contato com você? Através das minhas redes sociais, né, Facebook ou Instagram. Meu Instagram é nutrilai.nogueira e o Facebook Slaine Nogueira. Ou então através do meu contato 99964 1526. Isso, assunto super importante que você precisa ficar atento, né, Lai? Porque assim, existem até mais alguns detalhes, só que pelo decorrer do tempo a gente não pode entrar agora, né? Isso, mas é só entrar em contato que eu vou tirando as dúvidas. Muito bem, que a gente tenta trazer os principais, no caso do nosso tempo. Mas assim, fique bastante atento aos sinais, aos sintomas, observe o seu corpo, né? Observe como é que você está se alimentando para você e os sinais, os sintomas, para que você, se qualquer dúvida, possa procurar um médico e também, claro, um nutricionista para te ajudar na tua alimentação, que é muito importante. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia, meu amor. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente falar sobre introdução alimentar, esse assunto que é tão interessante aí, né? Que chega e enche os olhos das mamães e dos papais. Volto já já.